Bom dia, senador Paulo Paim, bom dia aos colegas dessa audiência, quem está nos ouvindo pela rádio Senado e pela TV Senado. Senador, eu vou falar basicamente bem rápido, já tivemos aqui várias contribuições importantes, vou falar um pouquinho mais tecnicamente e depois a questão política já dando um encaminhamento que a gente entende que seria importante para as ações imediatas aí. Senador, com relação à medida provisória 680, ela vem, né, nesse escopo da crise econômica, né, tem esse condão, né, de ajudar a classe trabalhadora, mas a gente voltando um pouquinho atrás, nós já tivemos, já foi falado aqui, algumas leis, a Lei 9.601 de 98 e a medida provisória 2.164 e 41 de 24 de agosto de 2001, que também tratam desse assunto, de crise econômica e medidas que foram adotadas para enfrentá-las. E eu queria lembrar uma mais antiga, até antes da Constituição Federal, está aqui a Lei 4.923 de 65, 1965, então nós estamos falando de 50 anos atrás, que também falava, né, em pleno regime democrático, regime ditatorial de exceção, e essa lei tratava de redução de salário em face de conjuntura econômica, pelo período de 3 meses prorrogáveis, mediante acordo sindical, com redução proporcional de remuneração de gerentes e diretores. Eu queria pegar esse gancho aqui de uma lei do regime autoritário que fala de uma coisa que a gente não fala. Quem está pagando essa crise econômica? Qual é o preço que cada um está pagando? Até o ano passado, a Anfip acompanhou com muita preocupação as desonerações efetuadas sobre a folha de pagamento que oneraram a Previdência Social. No ano de 2014, o número chegou a uma desoneração de 24 bilhões de reais. E aí é engraçado que toda a política de desoneração ela tinha como objetivo melhorar a competitividade para que as empresas empregassem mais. E agora, naquele período, já tivemos aqui as informações sobre o desemprego, o Brasil estava convivendo com um processo de praticamente pleno emprego, então o que aconteceu? As desonerações viraram lucro. E as grandes empresas se aproveitaram desse lucro e remuneraram as suas matrizes e vai por aí afora. Então, é engraçado, né, que na hora da bonança se desoneram as empresas. E na hora da situação difícil, a gente impõe ao trabalhador os sacrifícios pela crise econômica. A medida provisória, então, na questão previdenciária, ela protege, então, esse valor que é pago como adicional, que mudou-se o nome, não será mais salarial, mas ela institui a contribuição previdenciária, então o empregador ele continua a contar essa contribuição pelo valor efetivamente recebido e não apenas pelo salário que ele recebe. Mas nós chamamos a atenção para isso, para que essa medida ela vem, já existem outras medidas, e que provavelmente, se a medida provisória não existisse, os sindicatos estariam negociando outras saídas também. Senador, na questão de encaminhamentos, eu vou ter que falar aqui rapidamente sobre a medida provisória 660, foi uma medida provisória que tramitou e virou lei, ela tratava da remuneração dos servidores públicos dos extintos territórios. E ela teve lá 2 jabutis que foram colocados e aprovados que prejudicavam a categoria dos auditores fiscais. E nós tivemos a mesma situação, atuamos na comissão. Tinha exterminado ele, mas novamente ele se surgia e conseguia lutar pela libertação da escravidão. Então eu estou dizendo isso porque não podemos confundir as expressões zumbi, aquelas coisas bobagens, horrorosas, né? Porque acho que nós temos que afirmar um grande herói que, inclusive, agora é herói da nossa pátria. Quero deixar isso na minha fala e eu achei necessário, me desculpe fazer a minha fala começando por aí. A outra questão que eu queria deixar claro aqui é que todos já antecederam, já falaram que é a medida provisória e não é nem submarino, né? Eu acho que é um transatlântico, sei lá o que aconteceu naquela comissão.
E nós refutamos isso aí, nós não queremos, que nós assinamos. Agora, a CTB queria dizer que desde o dia que saiu, está no nosso site, desde o dia que saiu, nós temos uma posição crítica à medida provisória. Porque na medida provisória, ela coloca no seu parágrafo 5º, então eu acho normal eles terem essa disposição de querer mudar, Paim, porque já coloca na medida provisória, no parágrafo 5º. Inciso 5º, fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as relações de trabalho. Está aí na medida provisória. Então, comungo da mesma ideia, e a CTB, nós não fazemos alusão à valorização dessa medida provisória, não. Nós temos que rejeitar ela na íntegra. Porque ela não ajuda, embora num momento de crise, que nós sabemos e temos que ter, acho que nós temos que consultar as bases melhor, nós temos que fazer debate melhor, e foi inoportuno a apresentação dessa medida provisória sem a conversa e sem a negociação com as centrais sindicais. Nos foi jogado no nosso colo. Isso não se faz. Em um país onde a gente diz ser democrático, onde ouve os trabalhadores, nós temos que... Centrais sindicais está aqui para ouvir o que as bases falam. E sem consulta nenhuma, chegar numa reunião e depois jogar no colo das centrais sindicais sem debate, sem negociação, isso, no mínimo, tem outra palavra, que eu não preciso expressar aqui. E é oportunismo. Então, dizer que as centrais aqui... Livro a minha. A CTB não comunga essa ideia de falar que essa medida provisória é boa. Não dá. Pode ser que alguém, e pode ser que seja um momento paliativo. Então, nós temos que começar a botar os pingos nos is. Porque nós soltamos, e está na página nossa, as 6 pontos mais críticos dessa medida provisória, e nós soltamos o dia 6 mesmo, quando foi publicada, e soltamos também, fizemos uma revisão no dia 8 de julho. Está lá, para quem quiser ver. Então, eu acho que nós temos que fazer um debate mais sério e respeitoso com a sociedade, porque, por exemplo, eu atuo no serviço público. Mas nós trabalhamos aqui a questão, e o senhor sabe muito bem disso, que nós trabalhamos há muito tempo, e aí foi lembrado também o professor Márcio Postman, que é da mesma universidade, a Unicamp, a qual eu trabalho, que nós defendemos a redução de jornada pela qualidade de vida, para a geração de emprego, todas as centrais têm acordo. Não redução de trabalho com redução de emprego, de salário. Isso não existe. E aí, para salvar. Acho que a medida provisória só salva empresário, mais uma vez. É isso, não tem... empresário tem que salvar. Claro, tem que ser salvo os empresários, porque eles geram emprego. Mas tem que aumentar o diálogo social. Porque empresário, todas as vezes, na época de crise, só salva os empresários, só salva os bancos. Espera aí, nós temos que saber outras questões. O Brasil, de fato, e aí Floriano, o Flávio, os companheiros que me antecederam aqui, na primeira mesa, que foi muito boa, já disseram, nós temos outras medidas a fazer. E não querem. Não querem por causa da submissão que tem à questão da política ortodoxa conservadora fiscal, os ajustes fiscais. Não dá para a gente ser passivo, entendeu? Diante de bobagem que está sendo feita. E nós queremos conclamar a população a enfrentar esses ataques. A população, a classe trabalhadora, tem que sair para as ruas para enfrentar todos os ataques e as coisas maléficas que estão acontecendo. Chega de passividade. Chega de querer ser passivo. É isso, não dá mais para a gente ficar passivo diante de algumas aberrações que estão acontecendo. Digo mais, quando a gente coloca as brutalidades dos ataques, está aqui meu amigo, companheiro, Zé de Deus, que é da base da Fazubra, Chiquinho, não sei se tem outros companheiros da base da Fazubra, estou falando isso porque eu tenho que começar a fazer a base que nós atuamos na universidade. Fazer ajuste fiscal. Quando você coloca um abono, e eu estou botando meu submarino também aqui, né? Ficar ao vivo é bom para a gente fazer a nossa denúncia. Botar um submarino nos ajustes fiscais, um dos elementos que colocaram aqui foi o abono permanência. Gente, a atrocidade que é isso. Paim, é uma coisa maléfica atrás da outra. É o seguinte, é fechar vários cursos, aplicar toda a lei agora, que foi aprovada pelo Supremo, das OS e OCIPs. Os abono permanência, primeiro, é gratificar os grandes cérebros da universidade, nossos professores, eméritos, nossos valores da universidade, os técnicos mais importantes que estão hoje na universidade. Simplesmente, por decreto, vão tirar 101 mil trabalhadores, entendeu? Para o fim do abono permanência de 11%. E o 11%, por quê, senador? Você sabe muito bem. É apenas para compensar, porque somos a única categoria que tem o desconto. Né, Floriano?
E aí compensa apenas um prêmio. E as pessoas, por 11%, permanecem dando aula, permanecem contribuindo o técnico administrativo, os hospitais universitários, continuam contribuindo e atendendo a sociedade. Eles vão tirar. 101 mil trabalhadores deixarão de estar nas universidades a partir de agora. Sabe o que vai acontecer? Qual que é a saída que eles devem apresentar? Contratação das OS e OCIPs. As OS e as OCIPs serão contratadas para botar essas pessoas. É a precarização, pai. É a terceirização, pai. Então, os ataques, aí é na comissão, que agora o PPE, é através da PLC 30, que nós estamos andando, e o senhor é o nosso chefe nessa jornada pelo Brasil. Então, a privatização das universidades públicas cresceu, Lula cresceu. Pô, foi muito bom, nós crescemos. A categoria que mais ganhou durante o governo Lula e governo Dilma foi as universidades federais, os institutos federais. Realmente teve contratação. Só que numa caneta desse ministro da Fazenda, tirou tudo. Será 101 e 123 mil o ano que vem. E aí? E as contratações que foram feitas durante esses últimos 10 anos? Foi embora. E o pior? Cancela o concurso público. Pelo amor de Deus, cara, isso aqui é muita bobagem aqui nesse negócio. As pessoas pensam que todo mundo é idiota. Pensam que a sociedade é burra. Está aqui, nós estamos ao vivo. É bobagem que estão fazendo e não se discute. Não se fala nada. E aqui os momentos que nós temos para falar e denunciar é esses momentos que o senador, mais uma vez, senador Paulo Paim, agradeço, posso falar em nome da federação, por 10 anos ou mais fiquei dirigente lá, mas Chiquinho, que é da direção da Fazubra, faz um apelo ao que está acontecendo. Até mesmo aquela bobagem, para finalizar, até aquela bobagem da consignatária. Ainda terão direito agora, não tirando, um secretário que aparece dentro do Ministério do Planejamento vai lá para o decreto e tira o direito da pessoa ter o desconto da mensalidade da associação de classe e sindicato. Isso é intervenção, rapaz. O cara, esse caboclinho que foi lá do caboclinho, não, porque negão não fala bobagem dessa, mas tudo bem, sei lá, tanto faz, é porque eu falo caboclo, começo a fazer, mas desculpa até. Mas essa pessoa irresponsável do Ministério do Planejamento está tirando o sustento de outras famílias, porque os trabalhadores nossos sindicatos não têm como receber do sindicato. Os bancos não dão empréstimo para o sindicato. Isso é ataque também aos movimentos sindicais. Isso é ataque às organizações sindicais. E isso nós vamos denunciar e vamos fazer. E, senador, aquela carta que chegou no senador, para o senador Renan, não chegou em lugar nenhum, nunca fomos chamados, pedimos audiência em várias instâncias, são negadas. E nossos sindicatos estão sem pagar nossos salários dos trabalhadores, nossos funcionários, por causa dessas medidas. Ou seja, o conjunto de bobagens e ataque a toda a organização sindical e aos trabalhadores, nós temos que usar esse espaço que, brilhantemente, mais uma vez, o senador Paulo Paim falou, e volto a nos dizer que eu não preciso me estender, devido às conversas aqui e aos que me antecederam, ter elucidado todos os problemas diante desse mais novo ataque feito naquele lugar, que deveria ser a casa do povo, mas, na verdade, nós temos que ocupar aquele espaço do povo, porque aqueles deputados, muitos deles, ou ampla maioria deles, só fazem bobagem e não representam a classe trabalhadora e muito menos a sociedade brasileira. Obrigado. Muito bem, esse foi o JP João Paulo Ribeiro, que falou pela CTB, ampliando um pouco as críticas em relação a algumas medidas do governo que, de fato, deixaram, de dezembro para cá, muita gente perplexa. E eu tenho demonstrado também as minhas preocupações, constrangimento no longo desses meses. E essa aqui agora culmina com esse debate de hoje e que eu repito, espero que não, João Domingos, você que trouxe a denúncia, que o governo não esteja comungando com essa oposição. Seria o fim do mundo. João Pimenta, que fala pela COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que tem um grande congresso agora no dia 8, 9, 10 e 11 e 12, lá em Alagoas, que eu farei de tudo para estar lá, que lá vamos discutir muito a conjuntura também. João Pimenta. Bom dia, senador, a todos da mesa. Quero agradecer o convite em nome da COBAP. O Varley pediu muitas desculpas, mas já se encontra em Maceió, por esse motivo não pôde comparecer. Bom, a COBAP também se solidariza com o movimento sindical e repudia essa agressão
aos trabalhadores brasileiros. É claro que a gente fica aqui procurando eufemismo para poder justificar essa agressão. Entendemos essa grande indignação de todos aqui, mas é fundamental que a gente não se acomode. Existem sindicatos, existem federações, confederações, centrais sindicais, e todas essas entidades, elas são representativas. Se elas existem, elas têm que juntar a base e conversar. A gente fica reclamando muito do governo que não conversa. Mas nós mesmos, e eu falo porque eu sou presidente de uma federação, eu agradeço até a quantidade de aposentados que vieram aqui nos prestigiar. Então, é chegada a hora da gente conversar com as bases que ficam afastadas, elas não tomam conhecimento porque as lideranças não têm tempo de conversar, já que fica aqui no Congresso o tempo todo tratando dos interesses, mas também não conversando com a base. Então, isso é um questionamento, isso é uma provocação. A gente precisa, antes de chorar muito, justificadamente, mas conversar com o povo. Existem, eu estou vendo aqui que o Sindicato dos Comerciários também compareceram, esse povo que entende, mas entende pelos jornais. Eles não sabem o que está acontecendo. Por exemplo, quando tem um indicativo de greve, os sindicatos convocam para uma assembleia, comparecem muitas pessoas. E eu penso que tem que ser convocado também. Eu estou dizendo porque nós fazemos isso. Então, os aposentados, gente, está precisando muito da ajuda dos trabalhadores brasileiros, porque o trabalhador, todo ele, gostaria de um dia se aposentar, assim como todo trabalhador também vai ficar idoso. Não adianta a gente virar as costas para as causas dos aposentados, se cada um de vocês aqui um dia vai ser aposentado e idoso. Então, eu peço uma reflexão para isso. Muitas vezes, a gente sai à rua levando o nosso jornal para distribuir e o jovem, todos eles, dão as costas ou falam, problema de aposentado não é comigo, como se ele renunciasse à condição de ficar idoso ou aposentado um dia. A gente vê a dessintonia do povo quando vai lutar pelos seus direitos. Então, é necessário, e eu convido muito cada uma das entidades para conversar e tratar dos assuntos. Para corroborar isso muito seriamente, a COBAP, pelo Varley e todas as federações, é quem sustentou o fim do fator previdenciário, senador, por muitos e muitos anos. E esse fator previdenciário, depois de passar pelo Senado, foi para a Câmara, nós acompanhamos em todas as comissões e está lá à espera, já há uns bons 5 anos, à espera de ser votado no plenário, já passou por todas as comissões. E a gente sentiu muito a ausência das centrais sindicais. Salvo uma ou outra. Então, a gente está falando para nós mesmos. Aqui, a gente está falando para nós mesmos. E o povo brasileiro está assistindo pela TV Senado, que a gente precisa, muitas vezes, cortar na própria carne. Vejam bem, medida provisória já foi contestada a vida toda. Por que o governo legisla com medida provisória?
Então, nós devemos atacar a medida provisória, mas nós não vemos todas as entidades brigar contra a medida. Briga é contra um jabuti que é colocado, mas quantas vezes se coloca um jabuti em nosso favor também? O fator previdenciário foi colocado em 2010 e o presidente vetou e ficou por isso mesmo, mas foi um jabuti. Então, nós tivemos uma desaposentação agora e muitas outras emendas que se fizeram para beneficiar uma categoria, outra e outra e outra. Então, nós devemos combater a medida provisória. O reajuste do aposentado, porque nós devemos brigar muito, e não adianta os servidores públicos, João Domingos, lutar por suas causas e deixar os aposentados do regime geral haver navios. Quantas entidades tem aqui que representam o regime geral, mas não fala nada? Então, nós devemos brigar sempre pela consciência de que uns têm que apoiar os outros. Muitas vezes, uma emenda hoje não beneficia uma entidade ou uma categoria, mas amanhã ou depois, essa mesma entidade ou essas mesmas pessoas vão estar em outra categoria, porque a gente muda muito. E aí, a gente fala, por que não lutamos lá atrás? Essa reflexão que é importante, senador. E eu acho que o senhor, como faz uma Agenda Brasil e discute em audiência pública sobre tudo, é muito importante que agora a gente lute contra o veto 29, o veto... esse veto é do reajuste do aposentado. Não é justo, nossa perda já está em 84%, e um salário mínimo tem um reajuste e os aposentados têm outro reajuste. É muito difícil, gente. Quando vocês pensarem que 80 e tantos % do trabalhador brasileiro aposentado ganha um salário mínimo, então eu convido até doutor Germano, que é um juiz, para ele ver que nós precisamos caminhar para melhorar a qualidade de vida, não diminuir as nossas necessidades, porque não temos acesso aos remédios, a casa muitas vezes casa de aluguel. Então, é uma situação extrema. Eu quero convidar a todos para amanhã a gente lutar, e pelo visto está programado para amanhã a votação desse veto, ou pela manutenção ou derrubar o veto. Eu convido a todos. E como diz o senador Paim, ele vai se dirigir a todos os deputados, e nós vamos entregar a ele um manifesto para que esse manifesto faça parte do que ele vai enviar para todos os deputados brasileiros. Por fim, o Varley me solicitou que convidasse a todas as entidades aqui. O congresso nosso vai começar no dia 8, de 8 a 12 de outubro, em Maceió. Então, Varley gostaria que todos comparecessem. E, por fim, agradecer a todos pela manifestação, porque o dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. Então, como nós somos uma sociedade que não zela pelo idoso, eu convidaria todos a fazer uma saudação, senador, em forma de uma salva de palmas para o idoso brasileiro. Muito obrigado. Olha, pelo 0800, tudo que eu recebi aqui vai condenando, assim, de forma contundente. Eu só não vou poder ler,
que ficou muito pesado, inclusive, tudo aquilo que eu falei que foi fichinha. Olha que eu falei de forma dura, né? E o que me manda aqui é chamando de santo para cima os deputados ou quem teve essa ideia. De santo para cima, vocês entenderam, né? Então eu não vou poder ler, porque todas elas vêm na mesma linha, que é um caso de polícia, que é crime, que bandido, então eu não vou ler. Mas teve duas contribuições que eu achei importante, que alguém diz aqui para mim, Paim, alerta aí o pessoal, de duas matérias que vêm sendo pautadas também na Câmara. O PL 8295/2014, que trata da livre estipulação das relações de trabalho. Portanto, afasta definitivamente o sindicato, prevalecendo somente a negociação entre empregado e empregador. Tem esse PL lá. E o outro, 450/2015, chamado Simples Trabalhista, que tem na sua essência a fragilização e a flexibilização das relações do trabalho. E aqui embaixo diz que o 8295, para surpresa minha, eu espero que não seja... Eu sempre fico dizendo que não quero... Eu fico torcendo para não ser verdade. É uma deputada do PDT que apresentou. 8295/2014, né? 8295. Eu não entendo mais nada. PDT do Brizola, de Getúlio, apresentar um projeto como esse. Mas que barbaridade. Bom, eu nem vou ler nome aqui, porque agora eu fiquei mais triste que eu já estava. Vamos lá. Efraim, nosso líder aí, Ebrahim Youssef Mahmoud Ali, diretor do Órgão Sindical da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Muito bem. É o último inscrito, daí nós vamos para os encaminhamentos, pessoal. Mas, meu presidente, eu inicio a minha fala parabenizando a Vossa Excelência por essa iniciativa, porque realmente é muito preocupante. Quero também cumprimentar, na pessoa do nosso presidente João Domingos, aqui presente, a todos os líderes sindicais, aos nossos aposentados, esses guerreiros que se faz presente aqui, que é muito importante para a gente a participação de vocês. Mas o que nós estamos assistindo é totalmente um desmonte da estrutura sindical brasileira, porque no momento da leitura do seu presidente, do nosso senador Paulo Paim, onde ele diz que há proposta nessa casa, inclusive, de excluir o movimento sindical brasileiro, que é tão democrático, que todas as suas deliberações são de uma forma democrática, onde dá a oportunidade de todos os trabalhadores participarem através do seu estatuto, através de uma assembleia publicada nos jornais de grandes circulações. É interessante que ainda os filhotes da ditadura ainda continuam no meio desse Congresso, que volta e meia eles tentam arrancar uma conquista histórica dos trabalhadores, onde nesse ano se completa 72 anos que nós conquistamos a lei, a nossa CLT. E eu quero dizer ao senhor presidente, senador, presidente da mesa, senador Paulo Paim, o senhor nos orgulha de ter nessa casa, porque nós que estamos na luta sindical, saber que os senadores colocam o seu poder em defesa dos servidores, em defesa do trabalhador brasileiro. Então, aqui não vou muito me delongar, mas eu digo aqui para vocês que nós precisamos de uma resposta do governo. É de várias lutas, é de dizer de uma lei aonde obriga o Estado a pagar esses veteranos cabeças brancas que estão aqui há anos e anos, que foram retirados de conquista, que até hoje rola nos tribunais. Nós precisamos desse Congresso funcionando, mas ele vai fazer a gente funcionar porque essas pessoas que querem tirar os nossos direitos conquistados, que nessa mesa aqui eu estou visto, a luta do senhor senador, na sua história, né, que foi a defesa dos servidores e dos trabalhadores. Então, o que a gente entende aqui, para não delongar e nem ser muito repetitivo, né, realmente a propositura dessa emenda é mais do que nunca um desmonte do movimento sindical e um ataque de todas as nossas conquistadas muito grande pela nossa Confederação de Servidores do Brasil, né, mas não vamos desistir, não. Iremos chamar, como bem colocado aqui pelo João Pimenta, né, que nós precisamos, sim,
pressionar esse Congresso para que te retire imediatamente essa emenda inoportuna nesse momento agora, que infelizmente essa casa é igual panela de pressão, só funciona com a pressão. E nós estaremos convocando as nossas entidades para dar uma resposta a tudo isso aí. Muito obrigado, senador Paulo Paim, obrigado às centrais, obrigado a todos aqui presentes. E essa aqui, para não me delongar, né, tá certo? A gente finaliza dizendo que o seguinte, que nós, como bem Geraldo Vandré falava, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Muito obrigado.